Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Liandra e eu sei que vocês estão acostumados a me ver por aqui mostrando a make que eu faço todos os dias enquanto eu faço não, eu já tô ficando doida. Enquanto eu conto os relatos. Porém, hoje vai ser um pouco diferente. Eu até expliquei lá no meu Instagram que eu fiz um procedimento no rosto e por conta disso eu não tô podendo passar maquiagem e eu vou ficar 7 dias sem poder passar maquiagem no rosto. Mas, obviamente, eu não ia deixar vocês aqui sem conteúdo, então eu tô trazendo esse formato que é, assim, tipo um podcast. E pra mim já é interessante tá trazendo esse formato e tá testando ele, porque futuramente vai ter conteúdos extras aqui, nesse mesmo formato. Quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu tô organizando pra ter um podcast, que é onde vai estar todos os conteúdos em formato de áudio para vocês escutarem onde e quando quiser. E aí eu também pretendo trazer alguns desses conteúdos que eu vou produzir especialmente lá para o podcast para cá também, para que vocês consigam acompanhar em todas as plataformas possíveis. Mas bom, gente, já falei demais, então chega de conversa fiada. E bora para os relatos de hoje, que é uma coletânea que vocês me pediram muito, que é sobre relatos que aconteceram lá no Paraná. Já tô até gaguejando aqui, como vocês sabem, lá no Paraná tem muitos relatos sobrenaturais, assim como Minas e outros lugares também. Então eu pretendo trazer coletâneas com relatos só de lugares específicos. Então, para abrir essa coletânea, eu trouxe hoje nada mais, nada menos que relatos macabros que aconteceram no Paraná, que quem já me acompanha aqui há mais tempo sabe que o lugarzinho para ter história sobrenatural, né? Então, vamos lá. O nome do nosso primeiro relato, gente, se chama O Corpo Seco. Olá, Liandra, tudo bom com você? Eu espero que sim. Já quero começar o relato dizendo que amo seus vídeos e não perco nenhum. Bom, hoje eu quero trazer para você a história que meu pai conta e eu me lembro dele contar essa história desde que eu era criança. Essa história aconteceu em uma cidade do interior do Paraná e naquela época o meu pai era adolescente. Era um feriado e ele tinha se preparado para acampar junto com uns amigos. Esse acampamento aconteceria em uma mata que ficava próxima à casa de um desses amigos dele. O que eles não contavam-lhe é que eles iam, presenciar uma coisa um tanto quanto estranha nesse tal acampamento que tinha tudo para ser divertido, mas acabou sendo um grande desastre. Justamente nessa floresta que eles inventaram de fazer o tal acampamento, havia uma lenda muito conhecida na região sobre o corpo seco. Para quem não sabe, o corpo seco é o corpo de um homem que em vida foi uma pessoa mas tão ruim, que quando ele morreu, nem o inferno quis ele. É basicamente isso a história. E como eu mencionei, nessa floresta onde eles foram fazer o acampamento, tinha essa tal lenda de que um corpo seco guardava essa tal floresta. Mas é óbvio que meu pai e seus amigos ali no auge da adolescência não estavam nem aí. Bom, eles foram pro tal acampamento, tava tudo certo, tudo ok, até que de repente, por volta de umas 00:30, quase 1h da manhã, uma das meninas que estava no acampamento acordou para ir fazer xixi. Só que nisso que ela vai até um certo matagal para poder fazer xixi ali longe das barracas e de onde os outros meninos estavam, ela avista algo meio estranho no meio do mato. Lembrando que estava à noite e, apesar de que ela ficou bem apavorada, ela até pensou depois que talvez fosse coisa da cabeça dela. Mas, mesmo assim, ela voltou gritando para onde estavam as barracas, acordando todo mundo, dizendo que havia visto o corpo seco, que viu um homem muito estranho e que ele parecia estar observando ela de longe. É lógico que, assim como meu pai, os demais meninos foram até onde ela tinha ido para fazer o xixi para ver se viam alguma coisa. E foi aí que eles viram algo bizarro. Meu pai conta, inclusive até hoje, que em determinado momento eles começaram a perceber que tinha algo no solo se movendo. E eles ficaram ali observando e iluminando com a lanterna para ver se via alguma coisa de diferente e nada. Mas, ao mesmo tempo, a terra estava se mexendo. Liandra do céu, de repente, meu pai conta que viu uma mão sair de dentro da terra, como se fosse uma mão cadavérica, sabe?
Meu pai e seus amigos entraram em estado de pânico, mas em um breve momento ali de um pensamento racional, eles imaginaram que talvez alguém tivesse enterrado uma pessoa e essa pessoa estivesse tentando se salvar. Então, apesar ali do pânico, tentaram de alguma forma ajudar aquela mão que estava saindo da terra. Mas para surpresa deles, não era um ser humano que estava tentando sair dali. Muito pelo contrário. Eles viram um ser medonho saindo debaixo da terra. Sabe? Era por isso que o solo estava se movendo. Ali, eles não tinham dúvidas alguma de que era o corpo seco, sabe? Então, toda aquela lenda, tudo que sempre escutaram sobre aquela região era verdade. O tal corpo seco realmente existia e, da forma dele, protegia aquela floresta e não gostava que ninguém ficasse ali. Bom, naquele mesmo instante, quando eles perceberam que não era um ser humano e sim que era algo sobrenatural, todos eles retornaram até onde as barracas estavam e desfizeram o acampamento e simplesmente foram embora para casa no meio da madrugada mesmo. Não quiseram esperar nem o sol raiar para poder ir embora, né, no claro, onde seria mais seguro. Meu pai conta ali que depois disso ele ficou extremamente amedrontado em fazer acampamentos. Inclusive, esse foi o último acampamento que ele fez na vida dele. Até hoje ele não quis repetir a dose. E bom, gente, aí o relato acaba por aí. E é muito doido, né, essa história do corpo seco. Eu acho que ela muda muito de região para região. Em alguns lugares se fala que é um homem, né, que, sei lá, em vida ele era ruim. E aí, como a moça disse lá no início do relato, depois que ele faleceu, nem mesmo o inferno quis ele. Já em algumas outras regiões, eu já escutei que foi um homem que, sei lá, ele fez uma promessa que se ele ficasse muito rico, ele ia de joelhos até tal lugar. É uma parada assim. Aí, no final das contas, ele realmente enriqueceu, mas ele não cumpriu a promessa. E aí, acabou que ele faleceu e o corpo dele vagava pelo lugar. É uma parada assim. Então, de região para região, essa lenda, ela muda. Mas, enfim, olha, muito obrigada por ter enviado o relato. Agora nós vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, é O Triste Fim de Olivia. E olha, eu já adianto que essa história é muito pesada. Mas como eu sei que vocês amam histórias pesadas, então vamos lá. Olá, Ali, tudo bom com você? Peço que não revele meu nome, por favor. Sou um grande fã de você e do seu canal no YouTube e também no TikTok. Apesar de que já tem muito tempo que você não posta no TikTok, não é mesmo? Gente, tem muito tempo que eu não posto lá, mas em breve eu vou voltar, tá bom? Eu tô esquematizando aí como vai ser minha produção de conteúdo lá pro TikTok. Tô tentando fazer algumas mudanças, mas em breve eu volto a postar lá. Mas enfim, voltando ao relato. Essa história aconteceu na década de 70. E me lembro de que era minha avó que me contava essa história. E acredito que ela seja realmente verdadeira, porque minha avó não era muito assim de mentir, principalmente com essas coisas sobrenaturais, sabe? Bom, como eu disse, a história aconteceu na década de 70, há muitos anos atrás, em um vilarejo onde a minha avó morava junto com sua família. Lembrando que essa história aconteceu no Paraná, tá bom, gente? Ele não mencionou aqui, mas ele colocou lá no iniciozinho do relato que eu esqueci de ler. Então, é mais um relato bizarro que também aconteceu no Paraná. E, bom, nessa região existia uma lenda que todo mundo que morava por ali levava essa lenda bem a sério. Que era a lenda de uma fera que vinha em busca de mulheres grávidas ou que tinha acabado de dar à luz. Os boatos que rodavam ali no vilarejo era de que no passado essa tal fera havia conseguido roubar um bebê. Bebê esse que nunca mais foi visto, após a fera ter o capturado. A Olivia, ela era uma jovem moça de 14 anos que morava nesse mesmo vilarejo junto com sua família. Segundo minha avó, na época, Olivia estava grávida muito cedo, apesar de que algumas mulheres e homens já se casavam nessa época e tinham filhos. Mas não era o caso de Olivia. Ela não fazia ideia quem era o pai, ou se sabia, fingia que não sabia. E era meio que vista como um grande desgosto da família, por ter engravidado tão cedo e não saber nem quem era o pai.
Naquela época, segundo minha avó, isso era muito mal visto. E bom, minha avó conta que quando faltava mais ou menos uma semana para Olivia conseguir dar à luz, aconteceu uma grande tragédia. Veio uma tempestade e, no meio dessa tempestade, com muita chuva, raios e trovões, a energia do lugar acabou faltando. E foi aí que a fera viu uma grande oportunidade de agir. A fera entrou dentro da casa onde Olivia morava junto com sua mãe, seu pai e seus irmãos e a capturou. Leandra, minha avó conta que todos do vilarejo lembram de ter escutado a jovem Olivia gritando e suplicando por ajuda e por socorro. Mas ninguém conseguiu ajudar, até porque todos tinham medo da fera. O seu pai até atirou com sua espingarda para cima da fera, mas as balas parecia que atravessavam o animal e não faziam nem cosquinhas nele. A Olivia ficou cerca de umas 2 semanas desaparecida. Todo mundo do vilarejo, todos os dias, se reuniam para poder procurar a jovem moça, mas não encontravam de jeito nenhum. Após essas 2 semanas, a Olivia foi finalmente encontrada no meio da floresta. Mas tinha um porém. Ela estava sem o seu bebê, pois não havia mais aquela barriga de grávida que ela tinha antes. Ela estava cega, sem os 2 olhos e também estava sem a língua. Ela foi encontrada no meio da floresta, jogada, toda suja e toda machucada. Ninguém sabe até hoje direito o que aconteceu com Olivia, já que ela não conseguia se expressar e nem enxergar. Ela não sabia nem onde ela estava. E foi muito complicado. Ela também não sabia dizer o que tinha acontecido com o filho, pois ela não conseguia se recordar do trauma que havia passado. Talvez o seu cérebro fez isso como uma forma, de esquecer o que havia passado. Olivia se tornou uma menina muito perturbada. Parecia estar sempre esperando algo de muito ruim vir a pegar. Ficava à espreita o tempo todo e, apesar de que não conseguia falar por não ter mais a língua, ela estava sempre tentando murmurar alguma coisa. Algumas pessoas até tentaram fazer com que ela escrevesse por tudo que ela tinha passado, sabe? Para poder ficar melhor o entendimento do que tinha de fato acontecido. Mas ela não se lembrava muito bem. Bom, Li, hoje, depois de já ter escutado essa história tantas e tantas vezes, acredito que ela se lembrava sim. Ela só não queria contar pelo que passou, sabe? Na época, o caso dela foi tomando uma proporção muito grande. Todo mundo ali do vilarejo e dos arredores do vilarejo já estavam sabendo o que tinha acontecido com a jovem Olivia. E meio que todo mundo da região queria ir até a casa da família e visitar e ficar fazendo perguntas, por mais que todo mundo sabia que a Olivia não ia dizer porque ela não tinha língua, ela não tinha como falar. E mesmo que quando alguém pedisse para ela escrever, ela simplesmente não se recordava. Então a família tomou uma atitude. Internou Olivia em uma clínica psiquiátrica, mas não para que ela fosse tratada como doida lá, mas sim como um lugar para Olivia poder descansar, como se fosse um refúgio, sabe? Minha avó conta que Olivia ficou cerca de 1 ano, mais ou menos, nessa clínica e depois retornou para casa. Porém, não ficou muito tempo, já que cerca de uns 2 meses depois, ela acabou tirando a sua própria vida. As pessoas que eram mais próximas de Olivia diziam que ela poucas vezes escrevia um pouco de seus sentimentos e ela parecia ser muito frustrada em relação ao que aconteceu com o seu bebê, apesar de que ela não tocava no assunto do que de fato tinha acontecido com ele. Bom, Li, o relato acaba por aí e eu tenho uma teoria particular. Depois de tanto escutar essa história, acredito eu que Olivia deu sim à luz ao seu filho ou sua filha, não sabemos se era menina ou menino, mas provavelmente a fera pegou a criança depois e abandonou Olivia. Provavelmente Olivia viu quem se transformava na fera, porque eu não acredito que exista esses seres a não ser por transformação, sabe? Então acredito que Olivia viu que não era para ter visto e o seu ressentimento era porque provavelmente ela deu à luz ao bebê, mas não pôde ficar com ele porque a fera levou.
E aí, gente, o relato também acaba por aqui. E eu também vou nessa teoria dessa minha seguidora, desse meu seguidor. E, gente, agora eu me confundi. Não lembro se era um menino ou se era uma menina que havia enviado o relato. Mas, enfim, eu vou na teoria da pessoa, porque eu também acho que ela deve ter visto demais, escutado demais. Escutado não, né? Visto. E provavelmente a fera não queria que ela contasse pra ninguém. Se eu não me engano, eu já contei uma história parecida com essa aqui no canal, onde aconteceu algo bem parecido e para não ser descoberto, acho que foi uma fera, né, ou uma pessoa, não lembro agora, fez uma atrocidade assim com a pessoa também, uma história bem bacana também, bem parecida com essa. Então assim, provavelmente a fera esperou a Olivia dar à luz para depois pegar a criança. E no meio disso tudo ainda me veio uma teoria de que talvez a fera pudesse ser o próprio pai. Quem sabe, né? Mas enfim, olha, muito obrigado ou obrigada, que eu não lembro agora. E eu não vou voltar lá em cima para ler, porque senão vai desconfigurar o meu negócio aqui que eu botei do iPad. E é isso. Muito obrigado ou muito obrigada por ter enviado o relato. Agora vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama A Assombração da Casa Azul. Olá, Ali, me chamo Bernardo. Essa história aconteceu em uma casa onde a minha família morou durante cerca de uns 2 anos. Moramos nesse lugar por obrigação e favor, já que na época a situação financeira dos meus pais era bem tensa e não tínhamos muito o que fazer. A gente tinha que aceitar as assombrações e coisas estranhas que acontecia nessa casa, porque não tínhamos para onde ir. Ou era isso, ou íamos para debaixo da ponte. Essa casa era uma casa bem antiga, toda pintada de azul, um azul bique, sabe? E ela ficava no final da rua de um determinado bairro no estado do Paraná. Eu prefiro não mencionar o nome da cidade, nem o nome do bairro, porque nunca se sabe qual a proporção que a história vai tomar, não é mesmo? E eu não quero prejudicar ninguém. Bom, vamos lá. Quando fomos para essa casa, como eu citei antes, fomos para lar de favor. Então, cuidávamos do lugar e essa casa pertencia à família dos patrões do meu pai. Então, meu pai trabalhava para essa família, no serviço dele, e a minha mãe ficava encarregada de cuidar da casa e dos arredores da casa, sabe? Já que ela não trabalhava fora, o trabalho dela era cuidar do lugar. Os patrões do meu pai queriam muito alguém que cuidasse do local, pois para eles era de tamanha importância manter aquela casa sempre com pessoas. Nunca entendemos o real motivo disso. Mas bom, vamos lá. Depois que se mudamos para tal casa, começamos a presenciar várias coisas estranhas. Mas muitas coisas estranhas mesmo. Tipo vultos, choros, pedidos de socorro, gritos. Dava uma certa hora da madrugada, do nada alguma coisa começava a bater, sabe, na janela da casa. Era terrível. Às vezes batia na porta, lembro da mamãe levantar e ver quem estava batendo e não tinha absolutamente ninguém. Durante esses 2 anos que moramos nessa casa, presenciamos muita coisa sobrenatural. Sem contar que a nossa vida financeira ia de mal a pior. A nossa saúde também, nossa senhora, era difícil o dia que a gente estava bem, sabe? Todo mundo bem. Se não era eu doente, era algum de meus irmãos, ou era minha mãe, ou era meu pai. E quando a gente não estava doente, era meu pai e minha mãe brigando, coisa que não acontecia antes. Mas, apesar de tudo, ficamos 2 anos nessa casa, presenciando várias coisas estranhas. Outra coisa bem peculiar que acontecia vez ou outra era o cheiro, um cheiro muito forte de queimado, sabe? Como se a casa estivesse pegando fogo. Mas não tinha foco de incêndio em local nenhum. Diversas vezes nós estávamos, tipo, do lado de fora da casa, conversando, sabe? E do nada, meu pai ou minha mãe saía correndo porque vinha aquele cheiro forte de fumaça e dava para ver fumaça saindo das janelas e da porta da casa. Mas quando a gente chegava, todo mundo desesperado no interior da casa, não tinha absolutamente nada. A gente ficava lá, olhando para o nada com cara de tacho. Até que depois de presenciar tantas e tantas coisas, o negócio foi ficando um pouco mais sério. Nunca chegamos a uma conclusão exata do porquê demorou 2 anos para isso acontecer.
Só sei que a minha irmã mais nova começou a ficar muito doente. Mas assim, mais doente do que o de costume dela, sabe? E um dia, ela simplesmente surtou. Ela estava assim na varanda da casa, entrou para dentro da casa com a cara fechada e aquilo foi muito estranho. Porque não só eu, mas tanto meu pai quanto a minha mãe e as outras pessoas que estavam ali com a gente perceberam que a minha irmã não parecia ela. Acompanhamos para ver até onde ela ia. E quando ela chegou na sala da casa, ela fez o maior show. Começou a gritar, espernear, se debater e ela parecia não ter ossos ali. Era como se o corpo dela fosse só carne. Sério, ela fazia uns contorcionismos bizarros com o corpo. E começava a gritar, dizendo que estava pegando fogo, pedindo por socorro. Só que era muito estranho porque, ao mesmo tempo que ela ficava no chão se contorcendo e pedindo por socorro, ela parecia assumir duas personalidades de vez. A personalidade 1, que pedia por socorro e ajuda e dizendo que o corpo estava pegando fogo. E a personalidade 2, que parecia debochar da personalidade 1, que estava pegando fogo. Debochava com risadas e piadas sarcásticas em uma voz masculina extremamente tenebrosa. Não estávamos entendendo nada do que estava acontecendo. Lembro que minha mãe correu até o final da outra rua para poder chamar um pastor, que era muito amigo da minha família, amigo que a gente fez morando ali naquele lugar. O pastor veio correndo junto com a minha mãe e começou a fazer uma oração fortíssima contra minha irmã, para que o que estivesse nela ali saísse, sabe? Depois de muita luta, muita oração e muitos gritos por parte do pastor, finalmente minha irmã parecia ser ela mesma. Bom, depois disso, a minha irmã desmaiou. Parece que o que estava no corpo dela utilizou de toda a sua energia, o que fez com que ela ficasse muito fraca e desmaiasse de tão cansada. O pastor pediu que minha mãe levasse minha irmã para o quarto e que mais tarde levasse alimento para ela, porque ela devia estar muito debilitada. O pastor, apesar de ser muito amigo da minha família, nunca tinha entrado dentro da casa. Era amigo assim de encontrar no culto, cumprimentar ou ficar na varanda de casa conversando. Mas ele nunca tinha entrado dentro da nossa casa. E esse pastor estava morando há pouco tempo ali também, então ele não conhecia a história da casa. E mesmo sem conhecer, ele alertou a toda a minha família que a gente saísse dali o mais rápido possível, pois ele sentia uma energia muito estranha naquele lugar. Energia essa que poderia usar da nossa boa vontade, do nosso espírito, para acabar causando um mal maior. Diante do que presenciamos e também do que o pastor disse, chegamos à conclusão de que realmente era a hora de sair dali. Como já tinha se passado 2 anos, a nossa família já tinha ali uma certa estabilidade financeira, dava para a gente alugar uma casa. O problema era que os patrões do meu pai não queriam aceitar a nossa saída de jeito nenhum. Eles queriam porque queriam que ficasse alguém dentro da casa. Nunca entendemos muito bem, Leandra. Eu só sei que, assim, foi uma luta tão grande para sair dali que o meu pai teve que pedir demissão, porque eles simplesmente não aceitavam a nossa saída. E a gente só conseguiu mesmo sair da casa depois que o meu pai pediu demissão. Graças a Deus, é aquele ditado: quando uma porta se fecha, uma maior tende a abrir. E graças a Deus, depois que o meu pai pediu demissão desse emprego, a nossa vida financeira até melhorou. Ele conseguiu um emprego melhor, a minha mãe também, e começamos a viver melhor, sabe? Nos mudamos para uma casa que, inclusive, é a casa que moramos de aluguel até hoje. E aqui não acontece nada de estranho, muito pelo contrário, é uma paz enorme. Muito diferente da outra casa azul. Nunca conseguimos descobrir o que aconteceu ali. Sei lá, se foi algum tipo de ritual ou alguma tragédia que aconteceu naquela casa. Acho que se aconteceu alguma tragédia, tinha a ver com fogo. Por conta da fumaça que a gente via, do cheiro de fogo e também do que aconteceu com a minha irmã, né? Eu posso estar assim,
devaneando um pouco. Mas eu tenho uma teoria, que é uma teoria só minha. Não costumo compartilhar ela com os meus pais e meus irmãos. Mas é uma teoria de que talvez os patrões do meu pai queriam que a gente ficasse dentro daquela casa por algum motivo. Talvez a gente ali, o que estava naquele lugar, não atrapalhava eles, ou sei lá, ia lá assustar ou algo do tipo. Porque alguma coisa tinha, sabe? Isso de que eles queriam que a gente ficasse lá a qualquer custo não era normal. Ainda mais que a gente nem pagava aluguel. Se a gente pagasse, tudo bem. Assim, dava para entender que o porquê deles não querer que a gente saísse, mas a gente não pagava aluguel, ficávamos lá de favor. E sabe, eles não querer que a gente saísse, então provavelmente tinha alguma coisa. E aí, gente, o relato acaba por aí e provavelmente tinha alguma coisa sim. Eles queriam manter vocês ali por algum motivo. Talvez a energia de vocês alimentava o que ficava preso naquela casa. Ou vai saber também, né? De repente, a casa foi usada para algum tipo de ritual e vai que eles meio que tinham que levar pessoas para ficar nessa casa e o que tava ali, sabe, se alimentar da energia de vocês. É uma teoria meio doida, mas na minha cabeça, tá, gente, faz sentido. Porque, cara, enfim, que loucura. Ainda bem que vocês conseguiram sair a tempo dessa casa, porque era alguma coisa que provavelmente estava se nutrindo muito da energia de vocês. E a sua irmã, ali o inimigo deve ter encontrado alguma brecha e conseguiu possuir o corpo dela. Mas a sorte é que o pastor conseguiu tirar e vocês conseguiram sair da casa a tempo de que nada acompanhasse vocês, né? Mas enfim, ó, muito obrigado por ter enviado o relato. Agora a gente vai pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama O Fantasma do Pirata. E eu achei essa história muito interessante. Olá, Lilica, tudo bom com vocês? Gente, eu amo quando vocês me chamam de Lilica, porque isso aqui é o ápice, é o auge da intimidade. Porque só gente muito próxima a mim me chama de Lilica, e quando vocês me chamam assim, né, somos besties. Aí eu fico, assim, muito feliz. Mas enfim, vamos pro relato. Aqui no Paraná, existe a história de um tal fantasma do pirata. Segundo a lenda, bom, eu não sei se é só uma lenda, porque essa história que meu avô conta parece-me muito real, então não acho que seja só uma lenda, mas vamos lá. Havia um fantasma de um tal pirata. Esse pirata em vida parece que guardou um pote com um tesouro, que provavelmente era ouro ou moedas de ouro. E nessa região onde o meu avô morava, que fica no Paraná, inclusive eu não moro no Paraná, tá, Leandra? Mas essa lenda é muito famosa lá e eu sei disso porque a família do meu avô é toda de lá e meu avô é vivo até hoje, todos eles conhecem essa história lá. Já escutei essa história diversas vezes em churrasco de família, então eu sei que é algo muito forte no Paraná. Eu prefiro não mencionar o lugar que aconteceu, tá bom? Mas acredito que quem seja de lá vai saber, porque provavelmente é uma lenda meio que local, sabe? Mas enfim, nessa determinada localidade tinha um tal fantasma de um pirata que tinha escondido um tesouro. Um belo dia, o meu avô, que estava ali com os seus 20, 21 anos, bêbado igual gambá, decidiu achar o tal tesouro que foi escondido por esse suposto pirata junto com seus amigos. Meu avô conta ali que na época ele e mais 4 amigos, então ao todo eles estavam em 5 homens. Bom, já tinha ali mais ou menos uns burburinhos de onde supostamente esse tesouro estava escondido, sabe? Uma localidade. E meio que todo mundo da região sabia onde. O problema era que, junto com toda essa lenda de que o fantasma do pirata guardava o local e tudo mais, haviam histórias que naquela época não tinha como confirmar se era verdade ou não, mas eram histórias que o povo contava, de que quem tinha chegado próximo ao tal tesouro havia morrido sem explicações, sabe? Mas o meu avô e os seus amigos estavam muito bêbados e, eles estavam afim de uma aventura. E como muitas pessoas já tinham tentado resgatar esse tal prêmio, né, essa tal fortuna que o tal fantasma do pirata protegia, meu avô, assim como os seus amigos, sabiam mais ou menos aonde estava enterrado o tal tesouro. Era por volta de umas 3 e pouca da manhã. Eles resolveram sair do bar em que estavam e foram a pé
até essa localidade. Eu prefiro não mencionar, apesar de que eu sei exatamente dizer aonde é. Apesar de que eu nunca fui nesse lugar. Eu já escutei tanto essa história, Leandra, que eu sei dizer mais ou menos como que chega lá. Mas eu nunca fui, sabe como? Espero que esteja dando para entender. Mas enfim, eles foram lá, pegaram uma pá com o dono do bar e foram até o lugar. Começaram a cavar. E assim, Li, acreditem se quiser ou não, eles encontraram um baú. Só que teve um problema. Um dos rapazes que estava ali com o meu avô e os outros rapazes também, vou chamar ele aqui de Antônio. O Antônio estava muito eufórico, pois ele gritava e saltitava, segundo meu avô, que a quantia que estava ali, que ia ser dividida, obviamente, ia ajudar muito ele. E ele dava pulos de alegria, o que fez com que ele fosse com muita sede ao pote. Li, acredite se quiser ou não, quando esse amigo do meu pai, o Antônio, tocou a mão no baú, ele simplesmente começou a passar mal. Lembrando que assim, ele foi o primeiro que tocou. Os demais haviam ajudado ali a fazer o buraco, a cavar, tirar a terra e tudo mais, só que até então ninguém tinha tocado no tal baú ainda. E assim, quando ele começou a passar mal, foi aquele pânico, pois eles estavam bem afastados da cidade, mas apesar de que correram com ele, não tinha muito o que fazer. Ele acabou sofrendo um mal súbito e veio a falecer. Bom, Li, algumas pessoas acreditam que assim, talvez ele ficou eufórico demais e acabou falecendo. Mas não podemos deixar de lado que todos eles eram bem jovens. Esse rapaz não tinha problema de coração nem nada do tipo, era um homem saudável e faleceu do nada. E outra coisa bem misteriosa nessa história é que por conta da bagunça, né, da confusão dele ter passado mal e todo mundo ter ido com ele para o hospital, o baú acabou ficando para trás. E quando retornaram para ver se encontrava o baú no mesmo lugar, ele já não estava lá. E foi como se alguém tivesse ido lá e jogado a terra toda no lugar de novo. E assim, estava tudo ajeitadinho, como se eles nem tivessem cavado o lugar. O que era muito estranho, porque é impossível fazer isso com a terra, sabe? E assim, dadas as circunstâncias também, o meu avô e seus amigos acharam melhor não ir mais atrás desse tal baú com essas moedas de ouro e esse suposto prêmio, sabe? Eles ficaram com muito medo. Até hoje, o meu avô acredita fielmente que o que matou o amigo dele foi provavelmente a maldição que o fantasma do pirata jogava em cima daquele tesouro. E aí, gente, a história acaba por aqui. E que história, né? Eu fico muito, assim, meio que abalada quando acontece em relatos, assim, tipo a morte de alguém que provavelmente foi por conta de algo sobrenatural. Eu acho bem sinistro, sabe? E olha essa história, sabe? Provavelmente, eu também não acredito muito que a pessoa realmente tenha, sei lá, infartado, né, falecido, porque ficou alegre demais. Porque provavelmente era um homem jovem, sabe, era saudável e, cara, tipo, tá que não era só dinheiro, mas não ia fazer a pessoa infartar assim, né, gente? Então, provavelmente tem alguma coisa de sobrenatural aí sim, ainda mais que ele foi o primeiro que tocou no baú, né? Mas enfim, muito obrigado por ter enviado o relato, agora vamos pro próximo. O nome do nosso próximo relato, gente, se chama Uma Noite Muito Louca. E, gente, eu achei esse relato muito, ao mesmo tempo que ele é assustador, ele também é engraçado. Porque ele é mais um daqueles relatos, assim, que sabe quando você vai fazer uma coisa errada? Que não pode dar nada errado e tudo mais, não pode nada sair do controle porque você está aprontando, mas absolutamente tudo dá errado. É tipo este relato. Vocês vão entender já já. Eu achei ele muito interessante, então vamos lá. Olá, Ali, me chamo Maria e esse é meu nome fictício. Essa história aconteceu quando eu estava com 13 para 14 anos e eu não podia sair para lugar nenhum, pois os meus pais não deixavam. Então, por conta disso, eu tinha uma mania muito feia de sair escondida assim mesmo. Até que um dia me aconteceu algo que eu acho que foi assim como um alerta, sabe, para que eu tomasse jeito na vida. E pode ter certeza que depois daquela noite eu parei de sair escondida. Depois que meus pais falavam pra eu não sair, que eu tava proibida de ir à festa tal, sabe? Eu moro em uma região que fica no interior do Paraná.
Na época que a história aconteceu, isso já faz muitos e muitos anos, tá? E hoje eu já sou adulta, casada, tenho filhos. Então, assim, foi há muitos anos atrás. E na época eu morava em um outro lugar, aqui também no Paraná, e era mais uma região de interior, assim, sabe? E naquela época era muito comum os adolescentes da época que tinham um pouco mais de dinheiro, que a família tinha, assim, fazendas e coisas do tipo, darem festas em suas fazendas. Só que assim, os meus pais não gostavam muito que eu frequentava esse tipo de festa. Até porque eu era pobre e meus pais ficavam com muito medo de, sei lá, alguém querer aprontar alguma pra cima de mim. Mal sabia eles que assim, eu era uma menina muito esperta. Então um dia, né, um certo final de semana, ia rolar uma dessas festas. E obviamente, meus pais não deixaram eu ir de jeito nenhum. E bom, era um sábado, a festa estava marcada para começar às 11 da noite. Quando foi às 10 e pouca, eu saí escondida pela janela do meu quarto, pulei a janela, meus pais já estavam dormindo e eu não tinha irmãos nessa época, então não tinha ninguém para me dedurar. E ficou combinado que uma amiga minha ia me dar carona. Ela não tinha carteira nem nada do tipo, inclusive tínhamos a mesma idade na época, mas ela dirigia o carro do pai. Então ela passou lá e me buscou. Até hoje eu fico incrédula em como os meus pais não acordaram com o barulho daquele carro velho, né? Mas enfim, fomos para a festa, que era bem longe. Como eu disse, a festa seria em uma fazenda, era bem afastado mesmo, Li. Assim, você tinha que andar uma grande estrada de chão para poder chegar até lá. Era coisa de uns 30, 40 minutos andando a pé. De carro foi rapidinho, mas assim, a pé era aquela eternidade. Bom, fomos pra festa, chegamos lá, a festa estava ótima, assim, tudo indo nos conformes, nada dando errado. Até que, de repente, um menino, que essa minha amiga que estava dirigindo era completamente apaixonada, ele acabou bebendo muito. E nisso que ele bebeu, ele começou a se engraçar pro meu lado. E eu dando fora no fulano, falando que não queria nada com ele. E, assim, tentando ao máximo me esquivar daquela situação. Porém, teve um momento que o menino do nada me puxou pelo braço e me deu um beijo. Mas foi assim, uma pitoquinha, sabe? Eu logo empurrei ele e a gente começou a discutir. Mas isso foi o suficiente para essa minha tal amiga ficar puta da vida comigo. Ela ficou tão brava com toda a situação que ela simplesmente entrou no carro do pai dela e foi embora. E adivinhem só, me deixou para trás. Nisso que eu fui vendo, assim, o carro se afastando da casa onde a festa estava acontecendo, eu só conseguia pensar o quão ferrada eu estava. Como que eu ia voltar para casa? Até porque eu tinha certeza absoluta que nenhum daqueles convidados ali ia passar por onde eu morava. Até porque, né, eram mundos diferentes. Eu comecei a pensar em N possibilidades do que eu podia fazer e de coisas que poderiam acontecer se meus pais descobrissem que eu tinha saído escondido. Bom, o menino que havia me dado o beijo, que a minha amiga era apaixonada, viu a situação e viu que eu estava bem assim, nervosa com tudo isso. Ele não tinha carro, era um adolescente, mas tinha uma bicicleta. Ele disse que eu poderia ficar com a bicicleta e retornar para casa com ela. Naquele momento, me deu muita vontade de dar um soco nele, até porque, sabe, a bicicleta era a menor das ajudas no momento, sabe? Mas não tinha muito o que fazer. Peguei então a bicicleta e comecei a fazer o trajeto de volta para minha casa. Eu já estava pedalando há mais ou menos uns 10 minutos. Apesar do grande medo, assim, não tinha acontecido nada de estranho até então. Foi aí, Li, que do nada, alguma coisa no céu começou a me perseguir. Li, assim, eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não tô mentindo. Era um objeto cilíndrico. Eu consegui ver porque teve um determinado momento que ele sobrevoou muito baixinho, sabe? Muito perto de onde eu estava. E apesar de que eu pedalava o máximo que eu conseguia, sabe? Eu estava dando o meu máximo. Não era o suficiente. Aquilo era muito rápido. E conseguia me passar várias vezes, mas depois retornava. Como se estivesse me acompanhando. Era muito, mas muito estranho. E o pior de tudo, minha gente, o pior de tudo vem agora. Porque essa coisa, esse objeto cilíndrico que ficava me perseguindo enquanto eu pedalava, iluminava todo o caminho. Inclusive, foi até uma ajuda, porque estava bem escuro. Mas é óbvio que tudo isso estava me deixando com muito medo.
Até que de repente eu comecei a sentir que a luz que aquilo estava usando para iluminar, que antes era uma luz esbranquiçada, passou a ser uma luz um pouco mais amarelada, sabe? E eu fui percebendo que esse amarelado ele foi se intensificando cada vez mais e eu fui sentindo um calor, uma coisa muito estranha. Eu só sei que eu pedalava com, assim, o máximo de força que eu conseguia, até que eu percebi que eu não ia dar conta da situação. Aquele objeto estava brincando comigo e eu comecei a sentir umas sensações muito estranhas no meu corpo, como se eu tivesse com várias queimaduras. Sabe quando você fica muito tempo na praia assim exposta ao sol e depois que você chega em casa que você vê a insolação? Era exatamente essa sensação que eu estava tendo. Decidi então largar a bicicleta no meio da estrada e seguir por dentro da mata. Nessa parte do caminho, como eu já tinha pedalado bastante, eu já sabia mais ou menos onde eu estava, já era uma área que eu dominava, assim, naquela época, né? Era uma área que quando eu era mais nova eu costumava brincar com os meus primos, então eu sabia mais ou menos como andar dentro daquela mata, principalmente à noite. É lógico que assim, eu tava com muito medo de encontrar alguma coisa, alguém ou algo pior, só que assim, eu fiquei com muito medo mesmo daquele objeto cilíndrico acabar me matando. Até porque eu estava sentindo um calor fora do normal. E outra, quando eu cheguei em casa, que eu me olhei assim em frente ao espelho, eu estava com a pele do corpo toda bronzeada. E o meu cabelo, que é loiro assim natural, estava meio que sapecado, como se alguma coisa tivesse queimado ele. Leandra, eu não me contive. Na mesma hora, eu acordei os meus pais. É lógico que eles ficaram furiosos porque eu tinha fugido de casa e eu acho que eles nem imaginavam que eu fazia isso, sendo que eu já tinha feito várias vezes. Mas eu não me contive, eu tive que contar pra eles porque no dia seguinte eles iam me questionar como eu estava com aquela aparência. Eu estava com a pele completamente bronzeada e o cabelo todo sapecado, como se tivesse me passado numa fogueira, sabe? Foi bem estranho e depois dessa experiência um pouco traumática, confesso que eu fiquei com medo de sair escondido e até quando os meus pais deixavam, eu sempre inventava alguma desculpa para não sair. Essas aparições, elas são bem normais no Paraná, então assim, eu não vou ser a primeira e nem a última que vai contar relatos sobre esses avistamentos aqui, mas confesso que eu nunca entendi muito bem porque aqui tem tanto desses avistamentos. Não sei se é a localização ou sei lá, vai que tem alguma coisa em nosso solo que eles procuram, pois eu já ouvi vários relatos de pessoas encontrando esses seres escavando em suas propriedades. E aí, gente, o relato acaba por aí, ela não escreveu mais nada. E, gente, que doideira, né? Essa história me lembrou muito um caso, que é o caso do Passo da Etlove, que as vítimas foram encontradas assim, com o corpo meio bronzeado e tudo mais. E tinha radiação no corpo. Se bobear, você também provavelmente estava com radiação no corpo. É porque você não foi a fundo para ver, não foi no médico nem nada do tipo, mas provavelmente tinha radiação. E, gente, é muito doido, né? Porque na época, pra época, né? Porque pelo que ela fala, é há muitos anos atrás que isso aconteceu. Então não tinha drone. Provavelmente não era avião, porque avião não sobrevoa baixo assim. Poderia ser talvez alguém querendo pregar uma peça em você? Sim, mas essa questão da luz, de ter esquentado, de ter te bronzeado, então assim, é bem sinistro. E é por isso que eu falei no início do relato, gente, que é mais uma daquelas histórias que você vai fazer um negócio escondido e nada pode dar errado, mas tudo dá errado. Porque eu duvido que se seus pais soubessem que você estava indo nessa festa, se tinha acontecido esse monte de coisa errada. Mas enfim, já falei demais, gente, chega, eu tô com a minha garganta seca. Esses foram os relatos de hoje. Eu quero agradecer a todo mundo que tenha ficado aqui até o final e também a todo mundo que enviou os relatos, porque sem vocês não tem como ter conteúdo. Então eu sou muito grata a todo mundo que sempre tira um tempinho pra estar me enviando os relatos, tá bom? E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já adianto, tá, gente? Esse aqui não vai ser o novo formato do canal, tá bom? É só porque eu não tô podendo passar maquiagem por 7 dias. Mas também não quero deixar vocês sem conteúdo. Mas já adianto que esse formato de podcast é um conteúdo extra que eu quero trazer com bastante frequência aqui pra vocês. E eu espero de coração mesmo que vocês tenham gostado. Um grande beijo, tchau, tchau e até o próximo vídeo.